Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 34,81, entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,49%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,31, ou seja, 69% de desconto. E outra coisa, esse dividendo entregue é baseado na cota atual de 30 e poucos reais, porque quem tem esse fundo na base 100, 100 e pouco, não tem todo esse dividendo. É um fundo que ainda tem uma liquidez alta de 2 milhões por dia, e ele vem com a variação negativa de menos 28% nos últimos 12 meses. Esse é um fundo que até que começou a degringolar, era um fundo muito bem quisto pelo mercado. Era um fundo que entregava uns dividendos muito altos, né? Um dividendo bem acima do normal. Então ele era muito bem visto aí pelo mercado. Ele é um fundo de base 100, mas que foi, acredito eu, foi fazendo subscrições acima do seu valor patrimonial até chegar a um ponto de valer quase R$120. Então ele veio a mercado antes da situação pandêmica lá em março de 2020, e quando ele veio a mercado, ele chegou a ser negociado aqui, ó, por quase R$180. E aí ele estava muito, muito acima do normal, porque nesse período aqui o fundo entregava um dividendo bem acima do mercado. Ele estava indexado a IGPM, então ele entregava um dividendo astronômico. Ocorreu a situação lá em março de 2020, suas cotas foram jogadas para próximo de R$90. O fundo novamente tem uma evolução, chega a R$150. E aí, desde mais ou menos final ali, entre o meio do ano de 2021 para frente, começa a queda do fundo. Até então, uma queda normal. O fundo arrefece, começa a ser negociado ali próximo daqueles R$120. E aí, durante o ano de 2022, aqui em abril de 2022, ocorre o fenômeno que eu chamo de fofoquinha HCTR. Neste primeiro momento, o pessoal lá da Suno, junto com outras situações, teve denúncia e tal, várias situações, entre aspas, conflitantes. E aí o fundo começa a despencar. Na época da base R$120, ele começa a ser negociado ali próximo de R$100. E aí, quase um ano depois, durante março mais ou menos de 2023, é anunciado o problema financeiro com os devedores do fundo. E as suas cotas desabam. Por um primeiro momento aí, na faixa de R$50, o fundo esboça uma recuperação, mas depois, num segundo momento, as cotas desabam para algo na casa de R$30. E aí, recentemente, o fundo está no cenário aí de alta recente. O VSLH, vem no cenário de alta recente. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, a gente vê o nome, CNPJ, é um fundo para investidor geral de títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. E também não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta com mais de 182 mil cotistas, mais de 22 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$111,43, tá? Cuidado, que na minha opinião, se fosse fazer uma marcação a mercado hoje dos seus CRIs, esse fundo era para estar valendo algo na casa de R$60, R$50. Hoje, teoricamente, é como se fosse, na minha opinião, tá? A opinião de um fazedor de vídeos para a internet. O valor patrimonial desse fundo era para ser na casa de R$60, R$50. Porque, teoricamente, metade ou mais a metade dos seus CRIs são podres. Ou seja, por enquanto, não tem valor. Se fosse marcar mercado, né? Então esse fundo não era para estar valendo aí R$111. O valor patrimonial do fundo, baseado em R$111, é 2 bilhões e 460 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo, na verdade, não foi 39 centavos, se eu não me engano, foi 38,8, alguma coisa assim. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade, o yield médio do fundo. Então, cuidado também com esse ponto aqui, porque à medida que o fundo foi entregando dividendo menor, as suas cotas foram despencando. Então, falar que, por exemplo, tá, que esse fundo está com yield de 1% aqui, ó, é 1% baseado na cota, tá? Na cota atual, não no seu yield on cost. Então, quem tem esse fundo ainda na base 100, esse yield é na casa de 0,3%, 0,4%. E atualmente os últimos yields do fundo estavam ali na cara de 0,90%, baseado numa cotação de R$30, e o último dividendo foi na casa de 1,32. Continuando no site, a gente vê nominalmente, né, a derrocada dos dividendos. Então esse fundo, por vezes, chegou a entregar R$2 de dividendos, chegou a entregar R$1,50 de dividendos.
Até então estava tudo na normalidade, né? Até que começou os problemas de inadimplência e tal, e foi caindo para 1,10 mais ou menos. Depois ficou uma época 50 centavos. Chegou a ser, se eu não me engano aqui, vamos ver aqui, ó, 17 centavos, e agora vem num cenário de melhoria gradativa aí das entregas, né? Nominalmente a gente enxerga isso aqui, ó. O fundo estava entregando uma média de 50 centavos, caiu para 17, 27, 34, 35, e aí, como eu disse, ó, no dia 7 de março, eles pagaram no dia 14 de março 38,8 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. O que é essa rentabilidade, tá, pessoal? Essa rentabilidade aqui, ela é tanto o valor da cotação, mais todo o dividendo pago durante o período. Então, note que quando o fundo começou a despencar nas suas cotações, lógico que a rentabilidade ficou negativa. Por quê? Esse fundo, ele está com, sei lá, 60%, 70% de desconto. Só que você vê que a rentabilidade está 40%. Por quê? 30% aqui, mais ou menos, ele entregou de dividendo no período. Tudo bem? Por que eu estou frisando essa parte aqui de rentabilidade? Porque lá dentro do relatório gerencial, a gestão vem, entre aspas, eu vou mostrar isso lá. Eu não costumo nem mostrar muito sobre rentabilidade dentro dos relatórios, mas eu acho que isso aí... Mas é para bobo ver, né? Eu vou tentar lá no relatório mostrar sobre isso aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que apoiam. Os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro aí de qualquer um dos nossos canais, porque vai nos ajudar bastante. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, acessível e pra gente faz muita diferença. Para você é um valor baratinho, acho que não vai, né, apertar. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do nosso grupo fechado e tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha esse ano me ajudou bastante, fez com que eu conseguisse declarar os meus impostos muito mais rápidos. Essa planilha me ajuda a organizar os meus ativos, me ajuda na minha declaração, né? Além de que se vocês adquirirem a planilha, vocês vão estar apoiando imensamente a parte financeira do canal. É um ótimo produto com inúmeras funcionalidades que acredito que vai ajudar imensamente aí. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, de conteúdo bastante agregador e acredito aí que vai somar e agregar bastante aí para vocês. Considere fazer a aquisição dos e-books, porque além de ser um ótimo produto, vocês ainda ajudam financeiramente o nosso canal. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, e no relatório aqui a gente vê algumas informações. Então a gente vê a taxa que o fundo cobra, 0,99 mais 0,21, né, de administração e gestão, 10% de performance do que bater 100% do CDI. Em todos os fundos que cobram 100% do CDI, eu sempre falo que isso aqui para mim é uma taxa abusiva com cotista, é algo que eu não concordo, tá? Apesar de eu estar posicionado nesse fundo, apesar de eu já falar publicamente diversas vezes que eu não vou mais ser cotista do fundo, né? Assim, sou cotista, mas eu não compro mais nem ele, nem o VSLH, nem o TOR 11. E em algum momento futuro, sem pressa, sem histeria, sem loucura, eu vou me desfazer das cotas aí. Ou comprar ou não compro mais. Eu fiquei totalmente insatisfeito com a gestão. Ainda dei 1 ano de prazo para ver se melhorava, mas eles estão com a comunicação péssima. Estão, assim, péssimos em comunicação, péssimos em trazer as informações. Vários outros fundos que estão com os mesmos ativos que eles possuem se comunicam de forma bem mais transparente, de forma bem melhor. Enfim, a gestão decepcionou bastante aí. Acho que eles têm feito um péssimo trabalho no geral, tá? E aí eu nem falo em questão de trabalho junto ao fundo. É trabalho realmente externo, tá? Aqui ele mostra uma tese de investimento de ativos high yield no mundo, né? Não vejo nem por que eles colocaram essas rentabilidades aí, né? Não sei por que eles querem trazer isso. Vou pular essa parte. Aqui eles trazem os últimos resultados do fundo. Comentários do gestor. Dessa vez eu vou ler tudo aqui para vocês, tá? Porque outras partes internas do relatório eu vou passar com mais rapidez, por quê? É inclusive o título do vídeo. Não mudou nada. Eles não falam nada demais. Todas essas informações aqui são totalmente superficiais. A gente vê essas informações muito mais aprofundadas em outros fundos. O Becri, o Iridium, vários outros fundos comentam muito mais sobre a situação. Então, em fevereiro,
foi anunciada a distribuição de 34 centavos, correspondente a um yield de 0,93. O fundo tem realizado sua distribuição de rendimentos com base no resultado caixa, uma vez que a diferença entre o resultado contábil e o acumulado das distribuições do fundo, o período encontra-se no campo negativo, ou seja, ele está com muito mais distribuição do que ele teria realmente condição de entregar. Acreditamos que no ritmo atual de obtenção de resultados contábeis e dos dividendos apurados pelo regime caixa, essa lacuna deva se extinguir nos próximos meses. No entanto, ressaltamos que há uma série de fatores que podem afetar esse cálculo, como, por exemplo, marcação a mercado. Continuando, ele fala que o resultado de janeiro teve sua composição de pagamento 100% dos juros da operação GVI, Gramado, Termas e Aquaprime. O circuito de compras realizou em janeiro o pagamento de 60% da parcela de juros. E a operação Hope, que se encontrava em carência total de juros, pagou ao HCTR próximo de 300 mil. Por que eu não falo percentual? A correção monetária aumentou em janeiro devido ao IPCA, que foi de 0,28. Em novembro para 0,56, em dezembro devido ao IPCA, que foi de 0,28 em novembro para 0,56 em dezembro. Como fatos subsequentes. Isso aqui é o que tem chateado muito, pessoal. Inclusive, tem gente aí se movimentando, tem um grupo de pessoas que estão se movimentando para tentar tirar a gestão da Hectare e passar a gestão para o pessoal lá da NCHB, o pessoal da NCH, se eu não me engano, e eles têm até vários fundos. Eles têm o NCHB, é um fundo imobiliário, e eles têm o NCRI, se eu não me engano, que é um fundo, um FIAGRO. Mas enfim, aqui ocorreu a assembleia dos titulares dos ativos. E as datas oficiais das assembleias estão disponíveis. Ó, Hope, GVI, Eco, Aquaprime, blá blá blá. Tá, beleza, ocorreu essa assembleia. E aí? Aí continua. Assim, tá vendo que a informação é totalmente superficial? Aí continua. As negociações envolvendo o WAN, circuitos de compra estão evoluindo. Recebemos em fevereiro as propostas de renegociação das dívidas para serem discutidas em assembleia, ambas marcadas para 1º de março. Reforçamos que as concessões feitas não significam perdão da dívida, pois os valores que não são recebidos em um período se incorporam ao saldo devedor da operação. A gestora, por sua vez, permanece em contato constante com os devedores para o monitoramento das operações. Beleza. Eles não falaram nada aqui, né? Mas aqui eles deram waiver, eles fizeram foi diminuir taxa. E assim, o pessoal ficou bem satisfeito porque aqui eles não... É como se, sabe? Eu não vou nem me estender tanto aqui para não... Enfim. Aqui ele fala sobre cenário macro, essa parte aqui eu vou pular. Continuando no relatório, traz a DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Essa parte contábil, ó, só para vocês terem noção, era para o fundo estar receitando, ó, 28 milhões e ele está receitando 7 milhões. Como assim? Se todo mundo tivesse pagando e tivesse em dias, ele receberia isso, ó. Ele receberia ali, ó, de juros 19 milhões e de correção monetária era para ele estar recebendo 8 milhões. Contudo, ele está recebendo 4 milhões de juros e 2 milhões de amortização aí. Então, está infinitamente menor do que a capacidade que era para ele estar recebendo, né? Nós vamos ver aqui as despesas, ó. O que esses 830 mil representa frente aos 7 milhões e 600 que o fundo receitou aí. Então, vamos lá, ó. 830 vezes 100 dividido por 7 milhões e 638. No quesito de taxa, está representando ele 10,86 a parte de resultado, né? Outro ponto que a gente observa é o seguinte, ó. O fundo, nos meses anteriores, ó. Vamos pegar aqui em cima para ver certinho os meses anteriores, ó. Outubro do ano passado, o resultado que o fundo gerou foi de menos 8 milhões. E o fundo entregou 7 milhões de dividendos. Ele gerou um resultado aqui negativo, tá? Ele gerou um resultado negativo de 8 milhões e entregou 7. Depois, no mês de novembro, ele gerou um resultado de 5 milhões e 800 e entregou 7. Gerou um resultado de 5,600 e entregou 7. E agora, nesse mês, sim, ele gerou um resultado de 7,300 e entregou 7,5. Então, ele já vem há alguns meses entregando acima das suas capacidades, tá? E, de novo, não tem transparência em relação a isso aqui e tal. E o que acontece? Vai chegar um momento que se ele zerar o caixa... Se ele zerar o caixa, por exemplo, nesses meses aqui, ó, olha o quanto ele teve capacidade de entregar. Aqui ele ficou sem capacidade de entregar 40 centavos, foi negativo sua capacidade operacional. Aqui a capacidade era 26 e entregou 34, 26 e entregou 35, 33 e entregou 34. Ou seja, no resultado caixa mesmo, o fundo tá numa situação bem mais complicada, né? Continuando aqui no relatório, ele mostra o histórico de distribuição. Aqui que... Eu não costumo ver isso em outros fundos. Mas, gente, ó, aqui é rentabilidade da cota patrimonial mais distribuições. Por que ele não fala cota mercado, né?
Porque esse fundo não vale 110. Então, poxa, se ele pegasse a cota mais os dividendos, é como se ele valorizasse 90%. Mas por que ele não coloca a cota mercado, que é o real mesmo? Entendeu? Então, tipo assim, eles colocam como se a rentabilidade... Ó, a rentabilidade da cota patrimonial sem dividendos, ele tá dizendo que tá 13%. E ainda assim, como assim 13%? Enfim. Aqui ele deveria trazer a realidade, que a rentabilidade está negativa e tal, né? Mas, enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuita ao canal. Você gosta do nosso trabalho, você não quer ou não pode apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente você vir aqui no vídeo e deixar o like, comenta qualquer coisa, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude aí, ó. Tudo isso aí é de graça. E pra gente faz total diferença. Comenta aí pra nós. O que você acha a respeito desse fundo? O que você acha das informações que a gente trouxe até aqui? Você tá gostando do fundo, da gestão? Você acha que eles vêm fazendo um bom trabalho? Vocês acham que eles são transparentes? Que eles comunicam legal com os cotistas? O que acontece? Eu ainda sou cotista desse fundo, tá? E assim, a decisão para eu não mais ter, para em algum momento depois eu sair, não é nem por causa do fundo ter caído tanto. Esse ponto de ter tido todas as inadimplências, eu até, assim, fico chateado, mas até aceito, porque é algo do risco de mercado. Quanto a isso aí, tudo bem. Aconteceu, o fundo tinha concentração, e aí começam as situações. Em razão da concentração do fundo, isso me chama atenção muito negativamente. Por quê? Isso não era claro. O fundo não tinha transparência em relação a isso. Aí, do nada, descobre-se que uma quantidade gigantesca do fundo era do mesmo grupo econômico. Então, isso aí já é um ponto que... Outro ponto que, novamente, é o que eu reforço, né, que me deixa chateado, é que a gestão não se comunica. A gestão não tá nem aí pro cotista. Antes, no momento que o fundo entregava dividendos altos e tal, eles viviam aparecendo aí na mídia. Por que agora eles não aparecem? Por que agora eles não justificam? Por que agora eles não mostram um plano de ação? Por que eles não falam com o cotista? Eu vejo diversos outros fundos aí que estão passando por maus bocados, que a gestora chega e fala, olha, a gente está passando por dificuldade, a gente vai abrir mão aqui, ó, vai diminuir a nossa taxa aqui de gestão, a gente está com esse plano, a gente está pensando em fazer isso. Aqui eles não falam nada para o cotista. Literalmente, eles não dão a mínima para os cotistas. Eu, particularmente, prefiro me desfazer do fundo. Eu prefiro assumir o prejuízo que eu tive e sair fora do fundo. Mas, de verdade, eu desejo que o pessoal que está fazendo o movimento aí consiga fazer a troca da gestão. Eu espero que... E outra coisa, não é que outra gestão vai pegar e o fundo vai começar a rodar direitinho, não. Talvez o que esse fundo causou aqui aos cotistas seja algo irrecuperável. Lógico, parte dos recursos tem sim como se recuperar. Mas talvez ele tenha causado algo ao patrimônio dos cotistas aí que seja algo assim, sabe? Incalculável. Então, eu espero de verdade que esse movimento seja frutífero e que eles consigam tirar a gestão da mão desse pessoal. E que o mercado expulse eles do mercado, sabe? Que eles depois não tenham um sucesso mais e tal, sabe? Assim, enfim, a maioria dos profissionais de mercado nem gostam de falar da gestão, tá? Porque, querendo ou não, eles evitam tal, por questões... Mas, assim, eles vêm fazendo um péssimo trabalho. E, de novo, não estou chateado porque o fundo caiu por causa das inadimplências, e sim pela falta de compromisso, falta de transparência, eles não estão nem aí pro cotista, enfim. Mas, em resumo, diz aí o que você acha a respeito desse fundo. Eu tenho atualmente, não quero ter mais, e assim que possível, que eu achar alguma janela de saída, né, eu vou sair do fundo. Agora, o fato de eu estar falando sobre isso não significa que ele seja um fundo bom ou ruim, e não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Vá no canal e se inscreva, já contamos com quase 600, nos ajude a chegar aos 600, aos 700, aos 1000, desde já agradeço de coração. Todos os nossos canais estão em outras plataformas, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório gerencial, essa parte eu vou até pular. Por quê? É na mesma, não mudou nada, tá? E eu falo isso nos vídeos anteriores. A composição... deixa eu só alertar. Se você vier olhando vídeos e vídeos anteriores, ó,
Atualmente o caixa está em 2%, e é aquilo que eu mostrei para vocês. Esse caixa, se eu não me engano, estava em 6, 7%, 8%, e foi comendo. A continuar nesse ritmo, vai chegar um momento que, né, ou ele começa a melhorar as suas receitas e começa a distribuir realmente o que ele está recebendo, ou pode chegar um momento que, se zerar essa reserva de caixa aqui, o trem complica ainda mais, sabe? Mas aqui é hoje a composição do fundo: 80% CRIs, 8% FIIs, 2% caixa. Continuando aqui, a gente vê os ativos pulverizados. Essa parte eu até pulo atualmente também, por quê? Porque isso aqui é tudo um grupo, da grande maioria do mesmo grupo econômico, né? Que antes não ficava claro isso pra gente. Só depois que o trem pipocou que a gente foi descobrir. Os corporativos que ele tem também, alta concentração também. E os fundos que ele possui aí. Negociações do secundário e a inscrição dos ativos. Para outros fundos, eu até acho que você deve vir aqui no final do relatório e ler essa parte, estudar, para você tentar entender, né? Aqui você vai ver, ó, esse CRI. O que é esse CRI? Quando que ele foi integralizado, vencimento, remuneração, rating, a operação tal. Aqui ele fala sobre as garantias que a operação tem, ó, cessão fiduciária dos recebíveis, fiança das pessoas físicas, alienação fiduciária das cotas da SPE, fundo de reserva. E atualmente eu tenho gostado quando as garantias são de alienação fiduciária de imóveis, que é mais forte, sabe? Essas outras garantias aqui, pelo que a gente está vendo aí, são garantias um pouco mais frágeis. Enfim, para outros fundos eu acho que compensa vir aqui e estudar isso aqui, sabe? Mas nesse fundo o que a gente tem visto é que tem garantia, mas eles não executam, eles não cobram, eles não exigem, eles não apertam sabe? Por que não? Porque aqui eles estão nas duas pontas. Eles estão na ponta credora, porque os devedores devem para eles, mas eles também estão na ponta devedora. Como assim? Eles também são sócios dos devedores. Então é como se fosse o Chaves cobrando dele mesmo os churros naquele episódio lá, né? Então, eles devem para eles mesmos. Aí, na hora de cobrar, eles não cobram deles mesmos, sabe? Enfim, uma situação bem complicada desse fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Vá lá no canal Almodicas e adquire os nossos e-books de português para concurso público. Além de nos ajudar, você ainda vai adquirir um ótimo produto. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me